Bom, gente, então, bom dia a todas e todos novamente. Nós vamos dar início, com muito orgulho e satisfação, a essa mesa sobre desigualdades e os desafios do Brasil pós-Covid. É uma imensa honra e satisfação para mim coordenar essa mesa com minha amiga Marta, meus amigos Fernando e Fernando. Agradeço muito o convite da organização para coordenar a mesa e, claro, parabenizar por toda a organização, encontro presencial que a gente tanto desejava, né, e que tão bem faz para nós, todos do CEDEPLAR e nossos amigos e colegas de todas as outras instituições e estudantes, e, enfim. Bom, então, eu vou fazer uma brevíssima introdução para esperar também chegar mais gente para ouvir as importantíssimas falas dos nossos colegas. Bom, eu vou começar dizendo que a gente tinha muita esperança, né, no início dos anos 2000, de que a queda da fecundidade, imagina, da desigualdade, vício de demógrafa, né? Vício de demógrafa, queda da desigualdade de renda no Brasil fosse mais profunda e estrutural, o que não se confirmou nos últimos anos, né? E, de qualquer forma, traz de volta, embora nunca tenha saído, a centralidade e a urgência de se continuar discutindo as desigualdades, e eu acho que é muito apropriado a gente falar em desigualdades, né, e não desigualdade. Eu acho que a mesa aqui vai trazer exatamente essas possibilidades de múltiplas abordagens das diversas e múltiplas faces das desigualdades no Brasil e no mundo, né, do Brasil no contexto mundial, e trazendo essas possibilidades de interpretações e reinterpretações dessas persistentes, né, formas e faces das desigualdades. Eu acho que enfrentar esses desafios desse nosso século não é possível sem uma redução significativa das desigualdades de renda e riqueza e todas as outras múltiplas dimensões que a gente vai tocar aqui nessa mesa. Bom, a gente pode dizer do caráter histórico-estrutural dessa concentração de renda e riqueza no processo de formação da sociedade brasileira e no mundo, hoje em um novo mapa, né, da desigualdade global, como os relatórios, o relatório da desigualdade de 2022, coordenado pela equipe do Piketty, tão bem coloca. Bom, as perspectivas interseccionais, que são indissociáveis, tanto econômicas, quanto sociais, quanto políticas, a gente pensar nesse retrato atual da sociedade brasileira, ainda como uma das mais desiguais do mundo, quiçá mais, né, ainda mais desigual do mundo. É necessário, então, compreender, refletir e também comunicar e mobilizar sobre a carência de dados e informações que a gente tem para melhorar a nossa capacidade coletiva de medir e monitorar as múltiplas dimensões dessas disparidades socioeconômicas, incluindo o acesso a dados confiáveis, acho que o Fernando vai tocar um pouco nisso também, né, o acesso a dados confiáveis sobre distribuição de renda e riqueza, desigualdades raciais e de gênero e desigualdades ambientais, dentre outras, né. As desigualdades de gênero permanecem consideráveis em nível global e o processo dentro dos países é muito lento, né. No Brasil, a persistência é muito impressionante das desigualdades de gênero e raciais. Bom, eu só vou finalizar e passar a palavra para os colegas, dizendo, ainda com base nesse relatório da desigualdade mundial de 2022, que 10% dos mais ricos continuam detendo, né, ou mais ainda, aprofundando essa disparidade, detém 50% da riqueza mundial. E essas desigualdades globais contemporâneas são próximas dos níveis do início do século XX. Né? Há uma diminuição
das desigualdades entre os países, mas um aumento da desigualdade dentro dos países, sobretudo as desigualdades de riqueza no topo da distribuição. Né? 1% do topo, falando no mundo, né, concentram 40% da riqueza, né, acumulada desde os anos 90. Bom, eu tinha outros dados para dizer aqui, mas quero logo passar a palavra, dizer que esse 1% mais rico está se distanciando, né, de uma forma que compromete, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, a democracia nesse sentido. E queria provocar os colegas também, ao final da fala deles, ou durante a fala, de que não se abstenham de dizer sobre alternativas, né, para a transformação, caminhos para a superação das desigualdades, em direção a uma sociedade mais justa e inclusiva, pensando em instituições e políticas sociais mais potentes, políticas públicas fiscais, enfim. A desigualdade, pensando a desigualdade como uma escolha política, e não como um caminho inevitável. Bom, tendo feito essa introdução, para chegar às pessoas... obrigada. Para esperar chegar, o Fernando pediu que ele queria falar com mais público, né, Fernando? Tá bom. Aí eu me alonguei um pouquinho aqui, mas passo a palavra para o meu amigo Fernando Matos. Obrigada. Oi, alô. Bom, em primeiro lugar, eu queria começar agradecendo ao evento, na figura do João Antônio, que é o coordenador do evento, pelo convite. Já perdi a conta de quantas vezes eu estive aqui, o que para mim é uma alegria enorme, com certeza. Agradecer ao Hugo, que é o diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, ao Fred e ao Gustavo, velhos amigos, que são diretor e vice do CDPLAR, né? E falar da minha alegria de estar aqui, mais uma vez em Diamantina, por tudo que representa, né? Apesar de também ter uma certa tristeza, né, quando eu ando pelas ruas, lembrando do meu querido Rodrigo Simões, né? Mas, enfim, o que eu vou falar aqui, e mais ou menos articulei com o Fernando Geiger, né, é que, bom, obviamente que a gente sabe que ele vai apresentar uma série de dados importantes, atualizados, e eu na verdade, estou ultimamente estudando muito a questão do debate da desigualdade nos países desenvolvidos, né? A natureza do debate enfim, a complexidade dessa questão no capitalismo recente, né? E, nesse sentido, eu estava pensando sobre os dados no Brasil, que são, enfim, nós temos uma base de dados que tem muita qualidade. Eu, quando trabalhei no IPEA, por exemplo, estudando emprego público, as estatísticas da América Latina eram muito ruins, né? E nós temos uma boa base de dados, mas eu queria também, principalmente, destacar a necessidade de que o Brasil tenha, e a democracia brasileira demande, né, uma quantidade maior de informações dos sistemas públicos de estatística, no sentido de dotá-los de uma maior quantidade de informações, de amostras maiores, que permitam maiores desagregações de dados e basicamente, também, enfim, uma amplitude de informações que possa abarcar essa questão que a Aninha falou aqui, das desigualdades, né? Eu gosto de colocar isso no plural. Aliás, é o título do livro que eu organizei, que sou coautor de 2 capítulos, o Fernando também participa. Ah, já está fazendo um jabazinho ali, está no stand da UCTEC, né? Eu acho que é importante, quando eu estive em Colômbia, eu amadureci muito essa ideia de que é importante discutir a desigualdade numa amplitude muito maior do que normalmente os economistas fazemos, né? Mas eu vou falar aqui de um elemento menor, não, um subconjunto importante, né? Mas não é tudo que se pode discutir. O nosso livro procura colocar várias questões, aí, como disse a Ana, que ela já me ajudou fazendo essa introdução. Eu vou falar da questão da desigualdade econômica, né, que é mais a minha praia, né? Então, qual que é a linha nossa aqui? É apresentar os principais elementos do debate em torno da questão da desigualdade econômica na literatura internacional e, a partir disso, ressaltar a necessidade de que nossas bases de dados brasileiras, né, possam ser incrementadas de tal maneira que possamos compreender a natureza, a dimensão e as características da desigualdade brasileira, né? E aqui não estou falando apenas da desigualdade
Não estou me referindo apenas à desigualdade econômica, mas toda essa miríade de desigualdades que nós temos no Brasil, que a Covid, enfim, a crise sanitária escancarou, mas para nós que estamos nessa área há tanto tempo, já tínhamos, inclusive o livro foi concebido antes da pandemia, né, Fernando? Enfim, né? Bom, então a ideia é destacar a importância de se articular nas discussões sobre desigualdade econômica e distribuição de renda todos os aspectos envolvidos no chamado debate do 1% mais rico. Esse é um ponto. E o outro, nas interrelações entre a distribuição funcional da renda e a distribuição pessoal da renda, né? Então, ressaltar a necessidade que a nossa sociedade, notadamente a comunidade científica, tenha acesso a dados, uma base de dados condizente com os desafios que se colocam para discutir de forma mais abrangente a questão das desigualdades brasileiras, que devem ser, como em outros países é feito, né, uma discussão que tenha um caráter multidisciplinar e multidimensional, né? Bom, deixa eu ver aqui, eu vou pular aqui porque a Ana já me ajudou aqui um pouco. Não, ia dizer, então, rapidinho, eu vou dizer, quer dizer, eu acho que tem que discutir desigualdade de acesso à educação, saúde pública, questões demográficas, certo? Por exemplo, mobilidade urbana, que é uma coisa que a gente discute muito pouco no Brasil, né? Pelo menos nós, economistas, né? A questão da desigualdade ambiental, ou seja, no sentido de que as crises ambientais afetam diferentemente as pessoas, né? A dificuldade de mobilidade urbana afeta diferentemente as pessoas. Inclusive, é uma pena que muitos naturalizam. Eu conto essa historinha rapidinho. Meu porteiro lá no Rio de Janeiro, eu falo para ele, quanto tempo você leva para chegar em casa? O cara fala, 1h40, Fernando, tranquilo. Tal. Quer dizer, o cara já usa 3 horas a 3h30 por dia dentro do transporte e está conformado, acha que é isso, enfim, né? Quer dizer, então, o acesso à base de dados melhor, né? O Adalmir estava me dizendo ontem, de dados que foram da dificuldade de acessar os dados, de construir uma base de dados para a distribuição funcional da renda, né? Enfim, a Valéria comentou comigo que dados sobre jornada de trabalho, que são importantíssimos, foram retiradas da base. É um absurdo, né? Então, enfim, nós, pesquisadores do tema, temos essas dificuldades, que poderíamos fazer trabalhos muito mais abrangentes, muito melhores. A sociedade ia ganhar muito mais, o debate político ia ser muito mais engrandecido se houvesse, no Brasil, a base de dados mais abrangente. E nós temos, enfim, as instituições e temos as pessoas da base no meio científico altamente capacitadas para isso. A questão é ter uma decisão política de fazer, não é, o investimento nessas bases. Bom, vamos lá. A literatura internacional, ela, como eu estava dizendo, ela utiliza cada vez mais dados dos estratos mais altos da pirâmide distributiva, né? Dada a magnitude do processo de concentração da riqueza nos últimos 40 anos, em especial a partir dos anos 2000. Só para vocês terem uma ideia, dados mencionados pelo Atkinson e outros, né, ilustram o caráter concentrador do capitalismo contemporâneo nos Estados Unidos. Os autores sublinham que, entre 1976 e 2007, o primeiro percentil da distribuição de renda captou cerca de 58% de todo o crescimento da renda no período. Dados do Piketty e do Sainz são reveladores do papel do top 1% nos tempos mais recentes. Eles mostram, por exemplo, que entre 93 e 2000, um período de expansão econômica do governo Clinton, né, que foi alto, né, 4% de crescimento real do PIB em média ao ano, o 1% mais rico dos Estados Unidos absorveram cerca de 45% do total de crescimento da renda no país. Essa parcela já elevada aumentaria para 65%, 2/3, né, entre 2002 e 2007, no período do crescimento da economia, no período do Bush, né. Essa realidade se relaciona em grande medida aos benefícios tributários, principalmente concedidos aos detentores do capital e seus funcionários diretos na gestão de seus patrimônios. Essa situação contrasta com o que acontece no mundo do trabalho, no qual, desde pelo menos os anos 80, em todos os países capitalistas, tem havido um descolamento entre os ganhos de produtividade e os aumentos de salários reais, né? Esse descolamento ocorre, apesar, ou talvez por isso mesmo, da intensificação das atividades laborais, do aumento
da jornada de trabalho, em alguns casos, nos Estados Unidos, por exemplo, ou uma redução muito mais modesta, em comparação com o que acontecia nos anos dourados, da jornada de trabalho nesses países. Tem um artigo meu, inclusive, na Nova Economia, já faz um certo tempo, jornada de trabalho nos países europeus. E da maior flexibilidade das relações de trabalho e precarização da maneira pela qual o mesmo é exercido. Após a crise do subprime, o percentual absorvido pelo 1% mais rico, segundo o estudo do Emmanuel Sainz, com dados do censo dos Estados Unidos, mostra que, na recuperação de 2009 a 2012, o 1% mais rico se apoderou de nada menos que 91% da renda criada naquele país, enfim, país que é um símbolo do capitalismo. Ou seja, não se trata de exagero ou de senso comum dizer que a concentração da renda tem crescido cada vez mais nesse cenário que nós conhecemos. O instrumento principal dessa nova tecnologia de poder, como lembra lá o Gabriel Palma nos artigos dele, é transformar o Estado em facilitador do caráter cada vez mais rentista da acumulação capitalista dos setores oligopolizados. Então, o debate sobre 1% mais rico e suas subdivisões menores abre espaço para uma discussão que inclui questões políticas e institucionais no debate da hiperconcentração da renda e da riqueza dos anos recentes. Eu vou falar um pouco disso no fim, se der tempo. Eu queria também... De todo modo, é preciso entender que medir a desigualdade a partir da parcela apropriada pelo 1% mais rico é uma forma, dentre tantas outras, de se interpretar a evolução recente da distribuição da renda e da riqueza. Não se deve pensar, contudo, que os demais 99% sejam uma massa uniforme e homogênea. Dentro desse vasto grupo, obviamente, existem diversas iniquidades e várias maneiras de se inserir no mercado de trabalho e de acessar os rendimentos criados pelo sistema produtivo, pela posse de ativos e seus respectivos fluxos de rendimentos e pelas políticas sociais. A magnitude do crescimento da parcela da renda nacional apropriada pelo topo afeta, inclusive, medidas sintéticas, em princípio, pouco sensíveis aos extremos da distribuição, como é o caso do índice de Gini. Ou seja, o Gini não é feito para medir esses extremos, mas ele, mesmo se você compara anos de pouca distância histórica, ele já acaba se alterando por conta da magnitude desse processo da hiperconcentração da renda. Então, eu também tenho um argumento aqui que a ênfase no debate sobre 1% mais rico tem, antes de tudo, um caráter de origem quantitativa, mas não se resume a isso. A opção por avaliar o papel do 1% mais rico permite avaliar de forma conjunta a concentração da riqueza e a distribuição da renda pessoal derivada, em muitos casos, de rendimentos obtidos tanto no mercado de trabalho, o que inclui, obviamente, isso é muito importante, as retiradas dos executivos e o que chamamos no Brasil de prolabore dos capitalistas, como também inclui os fluxos de rendimentos decorrentes da posse de uma miríade de ativos financeiros e não financeiros do capitalismo contemporâneo. Então, é preciso que as pesquisas de desigualdade econômica incorporem o conceito da desigualdade total, que o Piketty e outros autores usam, no sentido de considerar todas as fontes de renda das pessoas físicas, de maneira a poder aferir a magnitude e a natureza da acumulação capitalista recente e, portanto, a natureza da concentração da renda e da riqueza em curso. Bom, obviamente, as rendas provenientes do capital devem ser avaliadas com cuidado especial, coisa que é mais difícil de fazer no Brasil. Justamente porque, óbvio, são mais concentradas do que as rendas do trabalho, em qualquer país, é assim, claro. Nesse sentido que surge a percepção cada vez mais clara de que uma diminuição da desigualdade econômica somente será viabilizada se houver medidas contra a concentração de patrimônio, ou seja, contra a concentração da riqueza em todas as suas esferas e dimensões, situação que, convenhamos, só ocorre em situações muito especiais, conforme mostra a história. Bom, agora a questão que eu vou colocar é a relação importante entre a distribuição funcional e pessoal da renda. Quer dizer, o debate sobre a distribuição de renda, toma um rumo maior a partir dos anos 80, mas o interesse
pelo debate, colocando dados de renda pessoal, já vem dos anos 50, né, naquele processo inicialmente de melhoria da distribuição pessoal da renda, nos anos dourados, mas ele toma um corpo mais robusto a partir do momento em que era notório, né, é notória a percepção de que, ao contrário do que reza o senso comum, os ciclos de ascensão das economias nacionais não vinham promovendo também uma melhoria generalizada dos rendimentos dos trabalhadores em geral, como eu falei agora há pouco, né? Mas de todo modo é importante sempre articular, não é? Nas análises a questão pessoal com a questão funcional, notadamente porque as pessoas físicas, os domicílios, se você pega a origem de rendimentos, né, eles têm uma diversidade maior das fontes de rendimentos, ao contrário, muito diferente do que era no tempo dos escritos lá do Davi Ricardo, etc., que o capitalismo era mais como é que eu digo? Era mais bem definidas as classes sociais e as origens dos rendimentos, né? Então, por exemplo, dependendo das normas de cálculo e de suas metodologias, a parcela salarial da renda, a labor share, né, tem diminuído na maioria dos países capitalistas desenvolvidos nas últimas décadas. Ou, em alguns casos, não há uma forte diminuição, porque justamente os altíssimos salários, né, os rendimentos dos executivos das grandes empresas, retirados a título de remuneração do trabalho, acabam fazendo com que o chamado labor share, eu vou falar um pouco depois sobre isso, não caia tanto. Isso principalmente ocorre nos Estados Unidos, né? Os fatores determinantes, porém, né, é preciso ponderar isso, os fatores determinantes da evolução positiva dos rendimentos dos grandes executivos atendem a critérios diferentes, muitas vezes até opostos, dos que promoveram a expansão da parcela salarial na renda nas principais economias nacionais nos anos do pós-Segunda Guerra. Quanto tempo que eu tenho ainda, Aninha? Já falou 13, mais 7. Tá bom, tranquilo. A ascensão dos salários no topo ou dos rendimentos dos CEOs representa o fator principal para explicar o crescimento da desigualdade desde, pelo menos, os anos 2000, conforme lembra o Piketty e vários outros autores, né? Além da mudança ocorrida na distribuição funcional da renda, ou seja, a queda da participação da renda do trabalho na renda nacional, dois outros fatores chamam a atenção na evolução dos rendimentos nas últimas 4 décadas nos países desenvolvidos, capitalistas. O baixo crescimento dos salários nominais e reais e a crescente desigualdade de rendimentos do trabalho, de rendas em geral e da posse da riqueza nesses países. Esses dois aspectos que eu coloquei aqui são fundamentais para se compreender a trajetória do perfil distributivo nesses países, né? A distribuição, o perfil e a discussão da distribuição funcional da renda tem que ser vista dentro do contexto de uma mudança das relações de poder entre o capital e trabalho, conforme vários autores têm, do nosso campo, vamos dizer assim, têm destacado ultimamente. É o caso do Gabriel Palma, Stockhammer, o James Galbraith, enfim, no Brasil, o Beluso e outros também, né? Muitos aqui. A argumentação central de um texto importante do Atkinson, por exemplo, procura ressaltar 2 aspectos importantes do cenário econômico daquele momento, dos anos 80, uma vez já claramente na época sentidos os efeitos sobre os perfis da distribuição de renda ocorrida a partir dos anos 80, ou seja, uma retomada da concentração, né? Primeiro ponto, a piora do perfil da distribuição pessoal da renda representava uma deterioração das condições de vida e um aumento sistêmico da desigualdade econômica nas sociedades capitalistas ocidentais. O segundo ponto, a participação da renda do trabalho no conjunto da renda das famílias estava em queda, o que abria 2 flancos de avaliação que também seriam aprofundados em estudos nas décadas seguintes. A necessidade de se estudar as rendas provenientes do capital e também as rendas provenientes das políticas sociais, estas fortemente afetadas pela dinâmica da política e da democracia nos anos seguintes. Portanto, a relação entre o aspecto pessoal e o aspecto funcional da distribuição de renda
ocorre porque os fluxos de rendimentos decorrentes das posses de ativos afetam o perfil distributivo nas sociedades. Quando ocorre uma ampliação da parcela das rendas do capital na economia, a tendência é que também ocorra uma concentração pessoal da renda, pois a posse de capital é concentrada entre os mais ricos, obviamente, né? Dessa forma, independentemente da trajetória da distribuição funcional da renda, a concentração da riqueza é sempre maior que a concentração da renda, exigindo um estudo sempre mais apropriado, mais detalhado dessas questões ligadas à distribuição funcional e seus efeitos sobre a distribuição pessoal da renda, né? Deixa eu ver aqui. Desde os trabalhos pioneiros de Kuznets até os autores contemporâneos pós-keynesianos, kalekianos, marxistas, etc., né, já se percebe a necessidade, a importância de analisar conjuntamente a evolução da distribuição funcional e da distribuição pessoal da renda, para se avaliar adequadamente a dinâmica do perfil distributivo ao longo do tempo. Os estudos recentes de autores das várias vertentes heterodoxas do pensamento econômico e também de cientistas políticos, vamos dizer assim, de esquerda, né, mostram que a interpretação da natureza, a magnitude e o perfil dos rendimentos permitem avaliar aspectos não apenas econômicos, mas também políticos, sociais e institucionais no funcionamento do capitalismo contemporâneo e das características da desigualdade econômica. A origem dos rendimentos no topo permite avaliar a relação entre a concentração do poder político e a concentração de renda e de riqueza. Ou seja, permite avaliar as maneiras pelas quais o poder político molda as instituições, inclusive as que fazem parte do funcionamento da democracia, né, em seu favor, promovendo novas rodadas de concentração da riqueza e da renda, não sem a oposição, embora essa cada vez mais frágil, desde o desmonte da ordem internacional de Bretton Woods, enfim, seus desdobramentos, da oposição das forças dos homens das ruas ou do povo do trabalho, como diria o Wolfgang Streeck, né? Deixa eu ver aqui, eu vou pular. Só 2 minutos. Então, nesses 2 minutos, eu vou chamar mais uma vez a atenção para essa questão que eu falo, né, que, por exemplo, como que é inadequado. Eu estou fazendo uns estudos agora sobre, tentando entender por que a desigualdade nos Estados Unidos cresceu mais ainda, né, do que nos países europeus desenvolvidos. E se você pega, por exemplo, porque é uma forma de fazer essa comparação internacional, é uma forma de a gente compreender, né, principalmente o papel do mercado financeiro no processo recente de concentração da renda e da riqueza, né? Mas a gente pega, por exemplo, os dados de distribuição funcional, o labor share, você vai ver que nos Estados Unidos, dependendo da metodologia, enfim, do compêndio que faz aquele estudo, onde são publicados os estudos, nos Estados Unidos você vê muitas vezes o labor share cai menos que na Europa, né? Ou às vezes nem cai. Mas isso é uma questão metodológica, né? Porque os altíssimos salários dos executivos nas contas nacionais são registrados como renda do trabalho, certo? E aí você vai e olha a distribuição pessoal e olha a natureza também das fontes de rendimentos dos muito ricos, não é? E o Geiger vai dizer aqui, eu concordo com ele, que para estudar a desigualdade tem que estudar os ricos, não é isso? Então, se você pega as fontes de rendimentos, à medida que você vai caminhando acima das subdivisões menores do topo do 1%, vai vendo que a origem da renda cada vez mais é a origem da renda do capital. Mas até a metade, até o 0,5% mais rico, você vê que a parcela predominante da renda é a renda do trabalho, por assim dizer, né? Que é uma lógica diferente da nossa renda do trabalho, obviamente, né? O cara que é um gestor do capital, é um executivo, etc., a maneira de operar, os critérios que o neoliberalismo também levaram para a determinação dessa renda, e às vezes até autodeterminação, não é? São diferentes dos critérios que nós temos para os 99 demais, sei lá, digamos. Não é? Então é importante sempre olhar a funcional com a pessoal, porque se você olhar, por exemplo, só o labor share, você vai falar, pô, os Estados Unidos não está piorando nada, né? E a Europa está piorando bastante. E os dois estão piorando muito, e os Estados Unidos piorando muito mais ainda, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma questão que, enfim, esse comentário que eu faço também
nesses estudos que eu tenho feito para comparar os países, têm me ajudado a iluminar a discussão sobre a natureza desse processo crescente da hiperconcentração, que mostra que, obviamente, tem um papel muito importante no mercado financeiro, né? E eu não vou entrar na discussão de tipificar o que é o capitalismo atual, acumulação. Eu gosto de falar acumulação predominantemente financeira do capital, né? O livro do Piketty tem o mérito, eu tenho muitas críticas, mas eu vejo muitos méritos no livro, que ele vai mostrando a mudança da composição da riqueza ao longo dos séculos, né? É muito bem feita a base de dados dele. Bom, claro, ele tem uma base de dados no qual se apoiar, né? Também, mas trabalham muito bem a base, certo? Mas isso tudo mostra para nós o papel do rentismo, vamos dizer assim, não é? Enfim, cada um chama de um jeito, financiarização da riqueza também, cada um define de um jeito, mas o papel dos mercados financeiros nesse processo de hiperconcentração da renda e da riqueza. Vários autores da ciência política que estão discutindo esse tema vão na questão do poder, da concentração do poder e da riqueza. E o livro do Streeck e outros textos dele e outros autores, enfim, da ciência política mostram como que as instituições da democracia vão sendo usurpadas para promover vantagens aos muito ricos. Isso é muito importante, né? O livro do Streeck mostra muito bem isso, como é que a mudança do cenário da ordem financeira internacional vai promovendo também alterações das maneiras pelas quais as instituições democráticas afetam a distribuição da renda. De 80 para cá, piorando, mas nos anos dourados, melhorando, pelo menos do ponto de vista da renda pessoal, né? Enfim, o mercado financeiro americano, como nós sabemos, é muito mais presente na vida das empresas, das famílias, é muito mais rico, mais profundo. Existem também critérios tributários nos Estados Unidos ainda mais generosos que nos países europeus, não é? E a presença do mercado financeiro no portfólio das famílias e das empresas é muito maior que na Europa. Então, fica muito claro o papel do rentismo, vamos dizer assim, né? Para explicar o fato de que a desigualdade cresce mais nos Estados Unidos do que nos países, mais ainda, né? Eu gosto sempre de frisar. E vários textos do James Galbraith falam disso, e a necessidade de deslocar essa discussão da desigualdade, enfim, abandonar de uma vez. O Piketty fica meio recalcitrante, né? Mas os outros estão percebendo, olha, tem que tirar a discussão da coisa microeconômica, de mercado de trabalho, não tem nada a ver isso. Isso é um resultado, né? Tem que olhar a macroeconomia, a ordem internacional, a geopolítica, a divisão internacional do trabalho e a questão que nós, economistas, não discutimos muito, mas que é muito importante, não é? Que é a questão do poder político e das instituições, não é? E isso está presente aí no dia a dia nosso, né? E o poder são as mídias, as pessoas que falam na mídia. Não preciso falar disso aqui para esse público, né? A Income Defense Industry, lá do Jeffrey, agora me faltou o nome aqui, mas enfim, eu depois posso lembrar. É isso, tá? Obrigado. Não, tá certo. Jeffrey Winters, desculpa, a gente deu uma falha aqui. Tá bom, Jeffrey Winters, que é um livro Oligarquia, eu sugiro para vocês. Desculpe ter que tá monitorar certo. o Não, tempo. Tá certo, eu que me perdi aqui um pouco. Enfim, é a realidade aqui. Bom, muito obrigada, Fernando. Vou passar a palavra já imediatamente para Marta Castilho, minha amiga também, e agradecemos demais a presença. Bom, bom dia, é um prazer inenarrável. Não está ligado? É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite feito pelo Fred, mas também que sei em nome de todo o CEDEPLAR. É a minha primeira diamantina, de diversas, espero. Queria parabenizar a todos, porque, de fato, assim, já tinha ouvido falar muito do Congresso de Diamantina, pude verificar que, de fato, é uma oportunidade de discussão, de encontros muito para além de Minas, né? Gente de vários lugares. Então, assim, eu acho que toma ainda uma dimensão
mais especial ainda no pós-Covid e nesse momento que espero que seja de mudança em breve, né? Então, bom, participar com a Ana, a gente esteve junto pela última vez no Velho Continente, em pós-doc, e assim a pandemia nos pegou e nos afastou, então, assim, ótimo. Feitos esses primeiros agradecimentos, vou fazer também um primeiro disclaimerzinho, porque aqui eu sou especialista, assim, eu trabalho com comércio internacional e economia industrial, então não manejo os dados como o Fernando faz, de desigualdade, mas tive a oportunidade, nesses últimos tempos, quer dizer, tive vontade de parar de trabalhar só com fluxos de mercadorias e serviços e ver o que isso impacta nas pessoas, e fui chegando. O Covid me fez trabalhar em dois momentos, tanto no meu grupo de pesquisa, com a Esther, Fábio Freitas, o Caio, que está ali, sobre impactos macro da Covid, ou seja, saindo da minha zona de conforto, e com a Valéria Pero, que está aqui, o João Saboia, e dois pesquisadores do IRD, lá da França, que estão no IE, a Mireille e o François, que sobre os determinantes socioeconômicos e políticos da Covid. Desconfio que seja por isso que eu tenha sido chamada a participar dessa mesa, e, então, de certa maneira, eu vou evocar, para começar, alguns... falar um pouquinho, muito rápido, desse... Ops. Está certo assim, gente? Olha só, está dando certo, não vou mexer. Tá? Eu acho que eu devo estar fazendo errado, mas está dando certo. Então, ó. O braço engessado. Com dor no pescoço e... Bom, vamos lá. Então, esse trabalho que a gente fez, que, na realidade, já está na sua segunda versão e que vai ser publicado em breve na Nova Economia, ele, na realidade, é um trabalho que tentou verificar as diferenças da mortalidade da Covid, né? No Brasil, a gente usou os dados de municípios, porque era a maneira de olhar esse Brasilzão, né, olhar o Brasil inteiro, mas ir diferenciando as regiões. E a gente, então, olhava quais eram os diversos determinantes da Covid, olhando fatores demográficos, características econômicas, características associadas ao tipo de moradia, fatores políticos. Esse foi uma das características que mais nos chamou a atenção, né? E aí, eu acho que, assim, o que a gente pode dizer desse trabalho, que, se vocês quiserem, vocês encontram em versão TD, lá na página do Instituto de Economia, em breve, em revistas conceituadas, etc. Eu acho que o que a gente tem a dizer sobre isso é que ali fica muito claro uma coisa que está presente em muitos dados, em muitos artigos até de jornais, é que o Covid impactou diferentemente os diversos grupos sociais, né? Então, índios e negros mais afetados do que brancos, homens e mulheres, homens mais uma maior mortalidade devido ao Covid, municípios com maiores índices de pobreza, e assim vai, né? Também os nossos resultados sugerem que os municípios mais desiguais também foram mais afetados. Então, assim, isso mostra que a Covid, de fato, que a pandemia ela afetou
ela afetava diferentemente os diversos grupos, né? A gente fez, e também afetava mais, em termos de mortalidade, os negacionistas, porque aqui eu estou fazendo referência ao resultado de que os municípios onde o Bolsonaro teve maior votação, os índices de mortalidade foram mais elevados. Tá? Dito isso, a minha apresentação, eu fiquei muito em dúvida sobre o que eu ia falar, e eu vou falar sobre duas coisas que não são diretamente correlacionadas e que eu acho que ilustram duas questões de níveis diferentes que a gente deve se preocupar nesse período pós-Covid. Né? Então, por um lado, eu queria chamar a atenção sobre isso, as diferenças para os diversos grupos sociais. Por outro lado, fui buscar no livro que os Fernandos organizaram junto com João Alac, um ponto que vai fazer conexão com o segundo tema que eu quero abordar aqui, que é mais estrutural, vamos dizer assim, que as desigualdades elas tendem a aumentar com as crises, né? E a diminuir com o crescimento. Né? Essa, pelo menos, ele chama isso, atenção que isso é mais verdade, que isso é verdade, sobretudo, para os países em desenvolvimento. E essa é a nossa experiência, pelo menos, dos anos, dos anos 2000 para cá. Né? Então, assim, tendo esses dois pontos na cabeça, eu vou tentar, dentro do tempo que eu vou pedir para a Ana me avisar, falar de dois pontos que eu acho que são importantes. E eu pensei muito, gente, a apresentação está muito pensada em termos do impacto da Covid sobre a questão de gênero, por um lado, e a relação entre estrutura produtiva e desigualdades, por outro, mas num contexto de Covid. Tá? O que a Covid fez que impactou esses dois aspectos. Então, sobre as mulheres, a gente sabe, e aqui elas foram, talvez, do ponto de vista de gênero, foram mais afetadas do que os homens, não em termos de mortalidade, como eu falei, a gente sabe que sim, mas outros aspectos foram, as mulheres foram mais afetadas por diversos aspectos. Os empregos, em primeiro lugar, a questão da autonomia econômica, né? As mulheres, em geral, elas têm empregos, elas estão muito presentes nos empregos informais. Aqui, o emprego doméstico foi um aspecto importante durante a Covid. Né? A reação também associada aos pontos que estão um pouquinho adiante, né? As mulheres, muitas delas saíram do mercado de trabalho durante a Covid, e aí, erroneamente ou ingenuamente, não. Ingenuamente, não. Erroneamente, as pessoas olhavam os dados de desemprego, e, às vezes, o desemprego entre as mulheres caía menos do que entre os homens. Claro, elas tinham parado de procurar emprego. Elas estavam, muitas vezes, em casa, né? Por conta das atribuições de cuidados, as mulheres normalmente arcam com essas atividades, e aí, no momento de fechamento de escola, de fechamento de creche e de interrupção de todos os circuitos de cuidados, que já são extremamente insuficientes, né, isso recaiu sobre elas, o que explica, em parte, a saída delas de parar de buscar trabalho. Né? As mulheres elas estavam na linha de frente de muitos dos setores, né? Serviços essenciais, declarados ou não, assim, né? Caixa de supermercado, enfermeira, limpeza do hospital e de outros lugares que não pararam, e assim vai. Cuidados, eu já falei, se interromperam todos os circuitos, muitos dos circuitos
que arcavam, que apoiavam, que davam um pouco de apoio para as mulheres, que normalmente são as responsáveis, mas e que foi exacerbado com a questão do trabalho remoto, né? Que a gente sabe aqui que acentuou a sobreposição das jornadas, que já é uma realidade existente. O número de feminicídios e de casos de violência contra mulheres e meninas aumentou de forma significativa. Isso, inclusive, é uma coisa que não é só brasileira, mas é também, e é bem forte, bem importante. Bom, as mulheres, se já temos um problema de representatividade das mulheres em tempos quase normais, em tempos pouco normais, como esses que a gente tem vivido nos últimos anos, é ainda maior. Então, mulheres fora que não participaram das decisões referentes à pandemia, nas decisões governamentais nesse período. E ainda tiveram problemas referentes à saúde sexual e reprodutiva, que foram prejudicadas, digamos assim, pela toda a mobilização dos cuidados de saúde com a questão do Covid, né? Ou seja, essa é a situação. As mulheres são super impactadas aqui na América Latina. A CEPAL tem vários relatórios. Então, é impactado pela Covid. A gente tem que desafios, então, pós-Covid, é pensar justamente em retomar políticas, né, o ritmo de políticas que a gente, a configuração de políticas que a gente tinha, que anteriormente estavam sendo conduzidas, que foram interrompidas nesses últimos anos, e a gente vai ter que compensar ainda mais essas pioras, né, os resultados desses fatores aqui que eu enumerei durante a Covid, né? Então, assim, questões referentes à redução da desigualdade no mercado de trabalho. Isso são coisas que já estavam em pauta. As questões referentes à infraestrutura de cuidado, né, para permitir que as mulheres possam chegar ao mercado de trabalho ou chegar na vida simplesmente de uma forma mais equitativa, né? E assim vai. Bom, então, eu acho que o primeiro ponto que eu queria falar era essa questão das mulheres. O segundo... agora não está mais dando certo. Agora deu. Está difícil aqui. Aí eu abro o celular para ver se não fico com torcicolo. O segundo ponto que eu queria falar, e aí trazendo um pouquinho mais para a minha praia, é fazer a relação entre desigualdade e estrutura produtiva, né? Pensar de que maneira chamar atenção para o fato que a Covid ela acentuou uma trajetória crescente, né, de primarização da pauta exportadora, mas que rebate também numa estrutura produtiva cada vez mais regressiva, né? A Covid acentuou isso, e isso tem uma relação de mão dupla com as desigualdades, tá? Então, a gente viveu essa acentuação dessa tendência à regressividade da estrutura produtiva. A gente já vê um primeiro... a gente já observa isso em 2008, 2009, né? E agora a gente vai ver novamente ou seja, essa segunda crise, ela reforça o que a gente já tinha visto lá atrás. Essa tendência ela se acentua, né? Então, a gente
a Covid vai trazer uma queda da demanda doméstica, uma queda da demanda estrangeira, e desorganização dos fluxos de comércio mundial e uma desorganização, um desadensamento das cadeias domésticas também. Isso existe em trabalhos diversos. Jorge Brito, se não estiver por aqui, o Renato pode nos indicar alguns trabalhos, de repente, que ilustram bem o que tem acontecido na estrutura industrial produtiva brasileira, né? Bom, o que acontece? Essa tendência, perfeito. Essa tendência à regressividade, digamos assim, ela vai fazer com que a gente tenha uma economia pouco dinâmica do ponto de vista tecnológico, né? Pouco dinâmica do ponto de vista de um crescimento que gere bons empregos, né? Pouco dinâmica também do ponto de vista da inserção internacional, né? Cada vez se concentrando em exportações que podem ser muito suscetíveis a variações de preços de commodities, por exemplo. E aí, eu vindo do Rio, eu observo isso com bastante intensidade, né? Dado que o Rio de Janeiro, nos anos 2000, se tornou completamente dependente da produção das exportações, produção e exportações de petróleo, né? Então, nesse sentido, a Covid ela acentua uma estrutura produtiva e comercial que vai ser reforçadora, né? Que vai reforçar as desigualdades, tá? Porém, tem que pensar também no sentido contrário, né? A gente sabe que quanto mais que a desigualdade ela é perversa também do ponto de vista de gerar incentivos para que você tenha um crescimento e um desenvolvimento produtivo mais virtuoso, digamos assim, tá? Então, é uma relação de duas vias, né? Ops, começou. Não? Aí, ontem, eu fui ver a sessão sobre complexidade e resolvi trazer 2 dados aqui para ilustrar, e aí eu termino, Ana. Eu trouxe 2 dados para ilustrar essa questão da relação entre desigualdade e estrutura produtiva. A primeira foi pegar rapidamente, tá? Isso é um gráfico meramente ilustrativo, tá? Tentar relacionar a complexidade das economias, medida pelos índices lá do Atlas da complexidade, né? E um dado de desigualdade, esse daqui é a percentagem da renda detida por 50% da população mais pobre, né? E aí, o que mostra, o que a gente tem aqui é o ranking da complexidade. Então, o que está mostrando, assim, por favor, desenvolvam isso de forma mais rigorosa, isso é mais uma provocação, o que mostra que é uma relação negativa entre desigualdade e complexidade, ou seja, os menos complexos são mais desiguais, né? Então, isso, de alguma forma, reforçaria essa relação que eu falei anteriormente. A outra coisa era simplesmente ilustrar, desculpem pelo gráfico indigesto, a evolução da estrutura do PIB brasileiro, para só lembrar vocês assim, né, o que tem acontecido. E esse não é nem o gráfico mais significativo, né, que fala mais, porque isso aqui é a composição do PIB, então só vai ilustrar, e aí eu coloquei ali
os números em vermelhos é a queda da indústria manufatureira no PIB entre 96 e 22, né? 5 pontos, crescimento enorme de serviços e um crescimento da agricultura, ou seja, isso em termos de qualidade de emprego gerado, ainda mais que assim, a agricultura crescendo aqui, uma agricultura mecanizada. Então, assim, nem gerando maus empregos, já mais está gerando. Né? Então, assim, esse gráfico aqui é simplérrimo, a gente teria que olhar a composição da indústria dentro da indústria que eu acho que reforçaria esse meu argumento, dado que dentro da indústria também você tem uma perda de sofisticação, de conteúdo tecnológico, etc. Tá? Então, era um pouco isso que eu queria dizer. Evidentemente, aqui eu vou terminar com falando quase obviedades, mas assim, nesse momento a gente está numa época em que as obviedades deixaram de ser obviedades, né? Porque algumas coisas que a gente achava que eram adquiridas e que eram evidentes, né? Tais como o compromisso com o combate à desigualdade, às questões de gênero, etc. Isso devia fazer parte de qualquer leque de política econômica e não é. Então, assim, os desafios é voltar a incorporar a reflexão e os objetivos voltados à redução das desigualdades, né, objetivos mais associados às questões sociais, no desenho das políticas econômicas. Né? E aí pensar, por exemplo, uma política de desenvolvimento produtivo, né, que volte, que não só garanta o desenvolvimento, que a gente volte para uma trajetória onde setores mais dinâmicos, do ponto de vista tecnológico, de geração de emprego, etc., voltem a ser incentivados, né? Mas isso acoplado a objetivos de redução das diversas desigualdades. Né? Então, assim, isso é uma obviedade, a gente pode, obviamente, detalhar, mas assim, a gente está no tempo de recuperar essas obviedades, talvez, e voltar a caminhar e ir além. Tá? Bom, é isso, Ana. Obrigada. Tá? Muito obrigada, Marta. Eu vou passar logo a palavra para o Fernando Gayer. À vontade, querido. Olá. Eu não vou tecer agradecimentos. Vou seguir os agradecimentos dele, vou seguir reto. Senão a gente já está com fome, vontade de ir no banheiro. Eu deveria agradecer, principalmente, porque há muito tempo eu faço esse esforço de, usando a grande pesquisa de orçamentos familiares, fazer os impactos redistributivos na renda pessoal, das transferências governamentais monetárias, previdência, assistência, auxílios laborais, bolsa de estudo, da tributação direta e indireta e dos benefícios em espécie, saúde e educação. Eu fiz 2002, fiz 2007, agora fiz 2017 e 2018. É importante dizer que eu não faria sozinho. Se eu fosse nomear todo mundo que me ajudou, eu ia passar muito tempo. Primeiro que a gente não mexe só com a POF, eu tenho que mexer para a tributação indireta com alguma estimativa de alíquotas incidentes sobre os bens. Então, eu preciso de alguém que mexa com a matriz. O pessoal da FRJ me deram vários alunos bons para fazer isso, eu os seduzi. Lá atrás, outros me ajudaram quando a gente usava alíquotas nominais. Então, o professor Paieiras, de Londrina, fez um levantamento. Saúde, a gente, para fazer o benefício em saúde, eu uso dados da conta CHA, System Health Account, que é a conta SUS, que a Fiocruz, o IBGE e o IPEA fazem. Então, tem alguém que faz um depara da conta SUS para a Pesquisa Nacional de Saúde, depois a gente faz um depara desse resultado para a POF. Eu não faria sozinho. Você pega um monte de rúbricas de despesa em saúde e tenta acoplar. Então, eu posso falar de Luciana Mendes, eu posso falar de Pedro Herculano, Fábio Vaz, posso falar de muita gente, mas eu vou agradecer todos eles em nome do Hoffman, que foi que me botou nessa história, e eu consegui desenvolver, acho que, uma linha de pesquisa importante com isso. Eu sou muito devedor ao professor. No trabalho aqui, eu vou começar com uma coisa que o Fernando disse, porque eu quero dar alguns recados. Primeiro,
desigualdade é riqueza, são ricos. Para diminuir a desigualdade é tungar rico. Esse papo de Bolsa Família, transferências, previdência, isso não muda a desigualdade. Não muda a desigualdade. O problema é que o discurso do mainstream começou a aceitar, em alguma medida... Aceitar não, é a preocupação de todo mundo. Armínio Fraga fala que a desigualdade... Bababá, bababá. E, ao mesmo tempo, todos eles também aliviaram um pouco a visão nociva dos tributos. Mas eles não deram um passo adiante. Continuam falando que desigualdade se combate com gasto social, que é bobagem. Desigualdade se combate com tributação. Então, os primeiros dados é uma junção da POF com os dados da Receita em 2017. Eu vou ficar de pé, porque aí eu não fico no torcicolo. Se eu cair aqui, alguém me segura, tá? Aqui é os dados da POF e os dados da POF do DIF, tá? Só POF, renda média brasileira, 2.508 é pessoas, tá? Eu não tenho famílias aqui. 2.508, só população adulta com rendimentos. Quando eu junto, dá 3.109. Mas o mais importante é isso aqui. O 0,01% mais rico, que são 200... não tem o número de pessoas aqui. Não, isso é a renda. 260 mil na POF, quando eu ajusto 1.967.000, 2 milhões de reais por mês. Esses caras têm 6,4% da renda nacional. Então, é impressionante a nossa... Agora, se você for ver, o 0,1% é 100 mil, 380 mil, 12,2%. Esse é o primeiro recado. Riqueza está lá no topo. O Atkinson tem um artigo que diz que o share do topo é fundamental para mudar o Gini. O Marcelo Medeiros fez umas contas de que se a escolaridade, todo mundo ficasse com a escolaridade de ensino médio completa, a desigualdade ia mexer menos do que baixasse de 5% os mais ricos. Então, desigualdade é riqueza, e a riqueza é muito desigual também. Isso é outra coisa importante. Aqui a gente está fazendo a relação entre o 0,01% sobre a renda apropriada pelo 0,10%. Ou seja, 1 em cada 10 do topo fica com 53%. Então, a desigualdade no topo é imensa. É imensa, é uma coisa muito grande. Você vejam as relações todas como mostram essa desigualdade. Então, não é só o topo. Tá? Então, esse é o primeiro recado, e isso me incomoda muito. Eu, Salvador, escrevi um artigo criticando o Armínio. Depois, no livro, tem um artigo falando que desigualdade de pessoal é topo, é tributos, não nos enganem, não comece a falar de desigualdade e depois falar que o instrumento é gasto. Isso é importante. Então, esse é o primeiro recado. O segundo é o que aconteceu, como dão os dados da POF de 2017, em todas essas etapas de renda. Isso aqui é um dado didático, porque é um risco isso aqui. Quando eu coloco renda original, ou renda primária, ou renda de mercado, dizendo que são as rendas ganhadas no mundo privado, é bobagem, não existe mundo privado e depois o Estado entra. Então, cuidado com isso, né? Eu não acredito nisso. Porque qualquer coisa que o Estado faça muda a renda privada. Então, isso é um risco muito grande apresentar assim, que as pessoas... transferências, tributos... Não é assim, né? Qualquer tributação muda essas rendas de mercado. Então, por favor, não levem isso a sério. É só um exemplo para você ver mais ou menos o impacto. Isso é um risco, inclusive, né? Não existe renda primária ou de mercado, né? Sem Estado. A outra coisa é que a renda inicial aqui, que é a soma das transferências, e a renda de tributos diretos, renda disponível descontados os diretos, é uma renda que você vê no seu bolso, né? Tem a renda que você recebeu de aluguéis, de mercado de trabalho, depois vem as previdências, depois vem os tributos. Isso eu sinto. Essas outras etapas dos indiretos e dos benefícios em espécie são outras virtualidades perigosas. Porque aqui é como se eu estivesse devolvendo o tributo indireto. O tributo indireto não devolve para a renda da pessoa. O tributo indireto muda o preço das coisas, que muda o poder de compra. Então, isso aqui é um risco também, em termos do dado. E aqui, os benefícios em espécie, na verdade, saúde e educação, é o voucher. Mas um voucher é mentira. Porque se eu der o voucher para comprar saúde e educação, ele não compra saúde e educação, tem ganho de escala, tem um monte de coisas aqui. Então, essas duas etapas são virtuais e o esquema é um problema, um risco, analiticamente. Você, na verdade, está comprando que mercado é distinto de Estado. Tá? Só para não deixar de falar isso. Isso é o que aconteceu. Pô, meu gráfico é uma merda. Ficou uma merda, né? Não tem jeito. Tá melhor mesmo?
Não, eu conheço o gráfico, né? O problema é vocês não enxergarem direito. Eu aqui sei. Ah, então tá, gente. Ok, já entendi. Essa é a renda primária. Aí tem tanto a monetária quanto a não monetária. A APOF tem uma grande qualidade de captar muito rendas não monetárias. São despesas não monetárias. Se vocês, a linha vermelha é 2002, a linha pretinha é 2009 e a linha azul é 2017. A renda primária de mercado não mudou muito nos anos todos. A POF é boa por isso, porque a PNAD dá uma queda desgraçada. A POF não, porque a POF tem uma extensão maior de captação de renda e tem a renda não monetária. Então, você vê que a renda do mercado não mudou muito. Mas como você teve ganhos redistributivos aonde? No Estado, nas transferências previdenciárias, em todos os anos tem, mas tu vê que a queda vai se aprofundando. Ou seja, o Estado, nosso pequeno Estado de bem-estar social, já teve essa capacidade de amortecimento da crise, porque em 2017 nós já estávamos. Tá? Então, esse é o primeiro recado. As nossas transferências são relativamente redistributivas. As pessoas gostam de comparar com os outros países da OCDE, mas o mercado de trabalho deles é outro. Porque isso é outro recado. Por que gasto também, num país desigual, com um mercado de trabalho tão ruim, você não tem espaços redistributivos das transferências? Porque as transferências previdenciárias são ancoradas no mercado de trabalho, na filiação, contribuição e benefício. Não dá para fazer mágica com previdência social se o mercado de trabalho é um lixo. Mesmo assim, a gente tem esses ganhos redistributivos. Por quê? Porque a gente tem aposentadoria por idade, segurados especiais, aí não está o BPC, mas você tem alguns subsídios cruzados para os mais pobres que não conseguem ter uma vida contributiva em sequência. Mas tem um limite para isso. A gente já fez várias reformas previdenciárias no sentido de tirar também os efeitos regressivos dos regimes próprios, que nós somos afiliados. Então, não tem muito espaço e a gente teve um grande ganho. Quando você vai para a tributação direta, aí é a vergonha nacional. Vocês veem que não muda nada a curva. No caso, sua queda da desigualdade com tributos diretos é da ordem de 2%, 3%. Nos países desenvolvidos é em torno de 25%, 30%. Então, nosso problema está da bruta para disponível, em que em todos os anos caem muito pouco. E é interessante que a queda é sempre da mesma proporção. E aí vem os tributos indiretos, fazem a desigualdade subir. Aí é um outro recado. Parem de falar mal de injustiça tributária, porque vocês estão falando mal. Tem que falar, mas falem dos diretos, não dos indiretos. O pessoal fala, tributação indireta penaliza os pobres em todo lugar do mundo. E a penalização é, mais ou menos, em termos relativos, parecida. Não esqueçamos que quem financia os estados nórdicos não é imposto de renda só, é IVA também. Então, esse é um medo que eu tenho muito. Começa a se falar muito, tributação indireta e regressiva. Você está dando tiro no fundo público, que financia esse ganho aqui. Nós temos que centralizar nossas atenções nos tributos diretos. Os tributos indiretos têm algumas coisas a serem feitas, mas não vamos fazer política distributiva com tributo indireto, desoneração da cesta básica ou coisas desse tipo. É muito melhor distribuir dinheiro aí do que fazer esse tipo de coisa, porque é distorsivo de fato. Então, esse passo seguinte aqui é usual em todo lugar do mundo. E a gente, de vez em quando, apela muito a essa crítica à tributação indireta, e, na verdade, a gente fragiliza o financiamento público, o próprio fundo público. Então, nunca falem só da injustiça tributária, mas também falem dos avanços do gasto de bem-estar social, do gasto social. E a outra coisa que é impressionante é os ganhos distributivos com saúde e educação. Mas aí tem alguns problemas. Por que os ganhos são tão altos? Primeiro, uma questão demográfica, né? Crianças estão na escola, adolescentes também, as famílias mais pobres têm mais crianças e adolescentes, então isso tem esse impacto. Saúde, menos. Mas tem uma coisa mais importante, que é a segmentação do mercado de saúde e educação no Brasil. Tenho os meus amigos, a grande dupla caipira da tributação, Gobete e Orair e Gobete, falaram muito de lucros e dividendos. E dizem que é uma excrescência, só nós somos o país. Nós também somos o único país do mundo em que o gasto público em saúde é menos de 50% do PIB. Nem Suíça e Estados Unidos têm isso. São de 60% a 2/3. Isso é uma coisa maluca. 55% do gasto em saúde no Brasil é privado, e nós temos níveis de gasto como os países desenvolvidos. Há que se combater isso. Não é crescendo o SUS, é diminuindo o gasto privado. Ou regulando. Aqui a gente compra plano bem.
Eu acho que fora é difícil, ninguém tem plano fora. Então, essa é outra coisa. E na educação também. Na educação também, a nossa oferta privada é muito maior do que nos outros países, em especial no ensino superior. Nós perdemos do Chile e dos Estados Unidos para isso. Olha que países maravilhosos como exemplo de derrota para uma oferta. Então, se o Gobetti e o Oraire falaram que lucros de dividendos são isentos e é uma coisa que não existe no mundo, não existe no mundo tamanhos de setor público, setor privado em oferta de serviços públicos, saúde e educação. Mas a gente pode pensar assim, pô, e aí que eu digo, cuidado, Lula, porque esse negócio de cerveja, picanha e Lula 2022 combina com escola privada, plano de saúde 2022. Esse negócio do consumo, da renda, não. O estado de saúde e de bem-estar social é a desmercadorização dessas ofertas. E o problema é que nós temos uma cultura nacional de que eu só tenho mobilidade se eu comprar essas duas coisas. Eu sou pobre se eu não boto o filho na escola, se eu não tenho plano de saúde. As pessoas hoje vão... antigamente, ter a carteira de trabalho era uma segurança, porque tinha 13º. Hoje, além disso, a pessoa vende. Tem o Vale Alimentação e o plano de saúde. E isso foi a Dilma que fez. Isenção de imposto de renda para pessoas jurídicas que gastem com plano de saúde junto com os seus funcionários, que, na verdade, é um salário indireto, né? Ou seja, a gente tem um desvio nessa oferta e existe, se você calcular as elasticidades de renda dessas duas ofertas, elas são elevadíssimas. Então, não adianta, se a economia crescer e começar a dar dinheiro para o SUS, o povo vai para o setor privado. Existe essa cultura. E é do Lula também. Ou não esqueçamos que, em 1980, quando ele era sindicalista, das pautas deles é plano de saúde. Então, já que eu estou falando mal de sindicalista, eu vou falar também em juros, lucros e dividendos, e na tributação em geral, existe um processo de captura de tudo. De tudo, assim. O objetivo é sempre os vulneráveis, o MEI, o simples, né? O meio simples, a priori, é para vulneráveis. Se você perguntar para um camelô que é MEI, ninguém é MEI. Agora, os garçons que nos atenderam ontem no relicário devem ser MEI. Virou uma forma de você precarizar. Simples é a mesma coisa. Então, é muito capturado, como lucros e dividendos. Tenho certeza que, quando for se discutir tributação de lucros e dividendos, vão começar a isentar, vai ter um limite mínimo. E aí o setor todo, todo mundo participa de participação de lucros e dividendos, que é isento. Indenização trabalhista é isento. Então, também tem uma coisa dos incluídos já quererem não perder alguns benefícios. Então, eu acho que isso tem muitos bloqueios para você ter uma melhoria disso aqui, porque melhoria assim, usar desse grande impacto redistributivo da educação, porque é um mercado muito segmentado. Tem outra coisa que eu estou cortando, tem número para burro aqui, mas é que como meus amigos se estenderam, e eu não quero me estender, então... Não, é verdade, né? Eu posso falar. Não vou falar disso, não tem como, tá? Não tem como. Quanto tempo eu tenho, querida? Tá. Dos 20 ou dos 15? Não, então tá. Eu vou mostrar o período todo com uma coisa mais chique, que é os coeficientes de concentração, porque nós temos um grande problema. Agora eu vou falar algumas coisas metodológicas, tá? Esse gráfico aqui é um interessante para ver que tem duas escolhas para você falar. Desculpa, gente. Para você falar da distribuição de previdência e assistência. Eu peguei lá, transferências previdenciárias e assistenciais e laborais. Aí, se você pega e vê a incidência, ou seja, como isso incide antes de ser beneficiado, é esse gráfico aqui. Distribuição das transferências conforme a renda primária. É assim que se distribui. Se eu vejo como se distribui considerando já as transferências, ou seja, com a renda inicial, com as transferências incutidas, é isso aqui. Aí, quando vai falar de reforma previdenciária, a esquerda usa esse gráfico. Olha só, são os pobres que se beneficiam. Estou falando de esquerda e direita para ficar mais claro. A direita usa esse. Os dois estão errados, né? Porque não é nem o primeiro real, nem o último real que me interessa. Né? Porque é isso. Esse aqui está vendo o primeiro real, que eu estou dando, e esse aqui está vendo o último. Isso é um problema sério, os fatos estilizados, quando você discute questão distributiva. É sempre mais razoável ver o que acontece com o último real que eu dou, com aquele aumento marginal. Então é interessante ver as contribuições marginais ao Gini, que, na verdade, é a distância entre o coeficiente de concentração, se as pessoas não sabem, desculpa, estudem, menos o Gini, e um certo sinal. Então, aí você consegue ter um padrão melhor, que é o dado que eu vou mostrar aqui
do período todo, de todos os anos, que é isso aqui. Tá? Renda de mercado, a porcentagem na renda de mercado é o primeiro quadro, transferências, impostos diretos, educação, saúde e a renda total. Como se compõe a renda, é os três primeiros conjuntos de dados aqui. Aqui estão os coeficientes de concentração. Os coeficientes de concentração, quando são transferências, quando eles são quanto menores que o Gini, esse é um benefício redistributivo. Podem até ser negativos os coeficientes de concentração, quando eles beneficiam mais pobres do que ricos. Então, você tem aqui. Agora, em tributos é diferente. Para ser redistributivo, o coeficiente de concentração tem que ser maior que o Gini. Então, aqui você tem uma ideia de como se movimentou os coeficientes de concentração de cada um desses grandes grupos. Ok? Então, você pode ver que a renda de mercado não mudou muito em relação ao Gini aqui, tá? Final, porque sempre tem que ser... Oh, meu Deus! Mas, olha como as transferências ganharam no período, porque o coeficiente foi caindo a despeito do Gini cair. E aí você vê como a contribuição marginal dela, a positiva e a equidistributiva, aumentou. Tá? Aí, os tributos diretos não, tá vendo? Eles não têm, eles são muito estáveis, e uma participação na renda final igual. Ok? Esse é o grande problema nosso, porque os tributos diretos são muito pouco da renda e são pouco progressistas. Nossa, o que houve aqui, gente? Vai, bota eu no lugar aí, menino. Rubens, o nome dele, eu já até sei. Isso é importante a gente conhecer as pessoas que nos servem, né? Se não conhecer o nome das pessoas que nos servem, é um pouco de assédio moral, gente, aprendam. Isso aqui, tributos indiretos, ó, eles ficam mais regressivos no período. Mas o que chama a atenção é saúde e educação. E saúde e educação tem uma coisa importante, porque teve uma discussão lá atrás sobre focalização e universalização. Isso aqui é um recado. Quer distribuir, quer ganhar ganhos distributivos, gastemos em saúde e educação pública, ganhar em alguma distribuição e ganhar também em bem-estar. Mas, principalmente, para ganhar em questão distributiva, é rico. É tributar rico. Agora, cuidado, porque também a gente começa a ter uma poluição de vulgatas. A nossa reforma tributária para tributar ricos não é fácil. Porque aí viram algum... cara vai tributar lucros e dividendos e vamos mudar a tabela do imposto de renda. Não, as pessoas vão se movimentar. Se hoje as pessoas se pejotizam, elas vão se fisicar, né? Ou seja, a gente tem que fazer uma coisa dual, modular bem essas mudanças. E os economistas e nós, servidores, tecnocratas, esquecemos de outros componentes que não são só qual é o melhor modelo, são os interesses que estão em jogo. Normalmente a gente pensa os interesses do rico não vai querer tributação direta. Não, governadores têm interesse, porque nosso sistema é todo amarrado em vinculações e no Pacto Federativo. Então, essa reforma que está lá para a tributação indireta, que é do Baleia Rossi, que o AP é um dos... foi proposta por Lula em 2007, mesma. Só que agora o AP tomou o susto, ele fez todo um processo de transição das vinculações e também da questão federativa. Mas não é só isso. Sabe qual é coisas que me interessam quando vai discutir reforma tributária? É os advogados. Os mais ricos são os tributaristas, não sei se vocês sabem. E os academicamente mais pobres, não podemos até chamar pedestres, não escrevem nada decente. Não sabem o que é justiça fiscal, não sabem o que é equidade, nunca leram o Mito da Propriedade, do grande Nagel e Murphy. É isso, é horrível. Não, ganham dinheiro, mas é onde mais se dá dinheiro. E aí, se você for ver, se você simplificar o sistema, esses caras vão ter lobbies. E usaram na reforma previdenciária, em algumas coisas avançadas não passaram. Segundo, os fiscos. Existe essa ideia, vamos parar com esse manicômio judiciário nosso, simplificar a tributação indireta, que isso até tem ganhos de bem-estar e até de desigualdade. Mas, assim, você vai tirar a autonomia de fiscos estaduais e municipais. O fisco de São Paulo, da cidade de São Paulo, é o terceiro maior do Brasil, e mexe com ISS e IPTU. Então, também, tanto é que a proposta do Hawley era fazer o superfisco. Está presente aí um jogo corporativo também. Segundo. Terceiro, Supremo é super conservador. Em termos de matéria tributária, eles são pela neutralidade. E as questões tributárias chegam ao Supremo. Quarto, o Legislativo começou a legislar muito em matéria fiscal. Vídeo que aconteceu com a Dilma. Mandou 4 setores para desonerar,
O dono do bazar, o senhor Eduardo Cunha, fez em 1937. E a guerra fiscal já fez os legislativos dos estados serem muito ativos. Então, você pode, o tecnocrata, eu, quem mais trabalha com tributação, Orair e Gobet, sentarem e fazerem a melhor música sertaneja em termos de reforma tributária, vai sair outra coisa. A gente tem que estar muito atento às capturas que existem quando você tem políticas de benefício. Nós temos o simples mais absurdo do mundo, né? É o maior. Aqui todo mundo é simples. Tá? 90% das empresas são simples. Nós temos um MEI que não é MEI, e assim você vai indo. Né? Ou seja, todos os gastos tributários, grande parte deles, são capturas também, ou de classe média ou de ricos. Então, muita atenção para as soluções fáceis, tanto é que eu não propus nenhuma. A única coisa que eu digo é que nós temos que tributar rico mais, e que eu acho que a pandemia mostrou que a gente não tem programas de transferência de caráter assistencial que possam resguardar a população mais vulnerável, muito vulnerável e não extremamente pobre, como o Bolsa fazia. E eu acho que isso a gente aprendeu, mas espero que, no próximo passo, seja uma tributação que a gente ganhe em aspectos tributários, porque a desigualdade a gente só vai conseguir vencê-la quando a gente tungar os muito ricos e também mudar o pacto fiscal com a classe média em termos de apoio ao consumo privado de saúde e educação e outros benefícios que ela tem. Eu tentei ser o mais rápido possível para que a gente possa debater um pouco, se tiver espaço. Quem quiser os dados, a transparência, é só falar com o Rubens, ele manda para vocês. Transparência foi ótimo. Obrigada, Fernando. Fred, nós vamos abrir um pouquinho para debate, sim. Né? Tema tão importante, vamos provocar aqui os expositores e expositora. Fred, à vontade. Você falou 23. Obrigado, Ana. Obrigado, amigos da mesa. Eu, na verdade, fiz uma pequena maldade, que eu mandei um WhatsApp para a Ana, falando assim, eu quero ser o primeiro a perguntar, para não correr o risco de não poder perguntar. Mas, na verdade, eu vou tentar muito menos perguntar e fazer algumas questões, exatamente para diminuir o tempo que vocês precisam responder, dado o fato que nós estamos com o tempo em cima. Então, eu queria enaltecer essa mesa, né, que, na verdade, ela foi pensada pela Ana, né, e é um tema absolutamente essencial, e eu pedi a palavra exatamente porque é um tema que eu tenho uma vontade muito grande de entrar, mas eu tenho uma dificuldade por falta de habilidade e, nessa altura, já velho, para lidar com os dados. Então, eu sempre puxo a Ana para me ajudar no que for possível, ela e alguns amigos. Mas eu queria atentar a duas questões dos comentários, que eu acho que perpassou, de alguma maneira, por todos eles. E aí, mas o meu ponto maior em relação à questão do Gaja, porque tributação é um tema que eu comecei a minha vida estudando tributação e desisti no meio do caminho por exatamente me dar conta de que eu teria que entrar num conhecimento de dados que você, Orair, Gobet, Marcelo Medeiros, Aninha, esse povo todo tem, que aquilo ali me dá um certo desespero, né? E vocês também são muito mais competentes, o que foi a sorte que vocês se meteram nisso. Por quê? Porque na hora que eu comecei a estudar, eu estudava federalismo, eu falei, esse negócio é um complicadíssimo, na verdade, porque, primeiro, a gente vai conseguir distribuir renda quando a gente conseguir mexer no tributo. E não conseguia, porque, na verdade, a questão do tributo, e o Fernando levou em consideração, né, e citando, inclusive, alguns autores, eu senti falta do David Gordon, o velho e grande David Gordon, que, né, dos radicals americanos, o Gary Dins, que não está aqui hoje, mas o Gary é um grande autor dessa turma. Né? Hoje em dia está mexendo muito com financiamento, mas ele era da turma lá do Samuel Bowles, do David Gordon, que é o poder. Né? A questão do poder é absolutamente essencial, e ela aparece ali no tributo, né? E a questão que você falou do gasto, para mim, é fundamental. E a Marta trouxe algumas questões que a gente tem que tomar cuidado, Marta, eu acho, pelo menos, que é, por exemplo, eu acho que assim, a intenção é ótima, eu trabalho com isso, mas os nossos amigos aqui
o João, o Gustavo, gosta da questão da complexidade, mas aquele gráfico é um problema complicado, na verdade, porque, na verdade, a gente nunca sabe, a gente sabe que ali tem uma correlação, mas aquela correlação é o fato, simplesmente, de que os países que têm maior complexidade são países já que têm uma melhor distribuição de renda, são países europeus, principalmente, apesar de que os Estados Unidos, que não é um exemplo de país civilizado, do ponto de vista da distribuição da renda, tem maior complexidade. Mas, na hora que você plota aquele gráfico ali, você puxa para os países, eu estou chamando nível de civilização com melhor distribuição, perfil distributivo. Então, eu acho que a questão, e aí para mim é fundamental também entender, é que esse é um desafio fundamental, e a pergunta que eu coloco na mesa é o seguinte: nós conseguiremos, eventualmente, com um governo de centro-esquerda, admitindo a hipótese que isso aconteça, conseguir avançar nesse aspecto? Não conseguimos durante 14 anos. Né? Tivemos um retrocesso muito grande nisso, que é mexer na estrutura tributária, ainda que este tema hoje esteja... Enfim, as pessoas estão falando disso, né? Bem ou mal, até o Armínio Fraga está falando disso. Né? Então, desculpe aí o tempo, mas eu não aguentei. Vamos fazer uma rodada. Mauro e Henrique. O Mauro tinha pedido. Ô, Henrique, depois do Mauro você fala, tá? Bom, você é rápido, eu teria outras questões, mas eu já estou sabendo que o tempo está difícil. Só uma questão para os dois Fernandos, primeiro para o Matos, quando você... Aí a questão de ser... de estilo, pode ser, de mineiro, falaria de um outro jeito, não sei se eu entendi mal. Você falou que tem diversas críticas ao trabalho do Piketty. Quer dizer, o mineiro diria assim, eu conheço bem a obra do Piketty, eu diria que tem algumas críticas, talvez, mas diversas eu fiquei meio chocado, porque, para mim, esse trabalho, o grupo de pesquisa dele, o trabalho teórico e empírico, não só empírico, mas teórico, é um trabalho monumental. Então, não sei se a gente está falando a mesma linguagem ou se você tem uma outra dimensão. Acho que ele tem esse grupo aí, ele teve um papel muito importante para a literatura. Então, só a sua opinião que me causou curiosidade. Para o Fernando, não sei se foi também questão de ênfase, a coisa da relação direta e indireta. Quer dizer, você sabe que tem ainda uma diferença dos países ricos em relação ao Brasil. A tributação indireta aqui ela é maior, pontos percentuais, mas ela é efetivamente medida. Tem vários jeitos de medir. Eu me interessei por isso há um certo tempo e venho acompanhando você, inclusive, e toda essa turma que você falou. Então, tem uma diferença, e nessa margem pode ter um efeito redistributivo importante. Por exemplo, juros sobre capital próprio e dividendos no bojo de uma reforma completa. E aí a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: olha, nós estamos caminhando, se houver uma vitória eleitoral contra o Bolsonaro, nós estamos caminhando para um governo de coalizão amplo. Então, o Armínio está dentro desse campo aí, né? Estou dizendo. Então, o que é possível do ponto de vista de uma política redistributiva num formato de governo real, estou sendo pragmático aqui, com essa configuração? Não sei se você viu, por exemplo, nessa linha que eu estou falando, na margem, de como você trabalha direta e indireta na perspectiva que você falou, a proposta do API, daquele documento dos, entre aspas, 6 notáveis, que ele não só trabalha a reforma do IVA que você, né, bem conhece, mas ele discute toda a tributação, né, tanto sobre as rendas do capital e do trabalho, direta, e a proposta de tributação indireta e transferência. Quer dizer, ele pega o conjunto e faz uma proposta naquele documento, que mais ou menos aquela linha ali seria uma linha, do ponto de vista político, do que seria um perfil desse governo que poderia estar chegando.
porque a gente tem que olhar para o que vai ter de política, política pública para melhorar o perfil de desigualdade agora, logo após no 1º de janeiro. Então, temos que ser pragmático. Não adianta a gente ter só uma postura acadêmica e não pensar essa configuração do que é possível. E aí eu pensei naquela proposta, como é que você enxerga essa proposta? Tá? É isso, basicamente. Obrigada, Mauro. Henrique. Mas acho que não está funcionando. Tá bom. Deixa só o Henrique fazer a pergunta dele. Aí Oi, a gente gente. fecha. Aí a gente fecha depois se vocês falam se tem mais tempo ou não. Obrigada, Henrique. Fica à vontade. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer e parabenizar os apresentadores, agradecer e parabenizar a Ana pela mediação da mesa. Eu acho que minha pergunta vai... deixar a máscara que está dando um efeito. Assim. Vai um pouco além da questão só que está sendo discutida aqui sobre a tributação, que, sem dúvida, é necessária, mas eu tenho dúvida de o quanto ela é suficiente se não resolver os outros problemas, como os problemas inúmeros que a gente tem no mercado de trabalho, os inúmeros problemas que tem na nossa estrutura produtiva, para não gerar uma outra situação que tem um crescimento, que hoje a gente não está crescendo, mas voltar a um crescimento que seja concentrador, como a gente teve na época do milagre econômico, etc. Se a tributação é suficiente, sozinha, sem resolver esses outros problemas, ou se até mesmo ela é complementar para conseguir resolver problemas no mercado de trabalho e criar um crescimento inclusivo e duradouro. Obrigada, Henrique. Fernando pediu para falar primeiro. Vamos lá. Eu vou aproveitar e começar com o que ele está perguntando, né? Tem uma coisa que me chama a atenção nas discussões atualmente sobre tributação, desigualdade e gasto social, que é um dado. Todo mundo acha que a carga não pode subir. Eu acho isso uma coisa horrível. A gente está pautado por eles, em alguma medida. Isso é um primeiro ponto. Ele não fala nada de aumento de carga. Eu aumentaria a carga. Lógico que não agora, né? Eu também não sou maluco. O país no buraco vai aumentar a carga. Estou falando, se perder a oportunidade de aumentar a carga. Eu acho que tem. Eu acho que a gente não precisa, o tributo indireto, aí entra isso, o tributo indireto. O nosso tributo indireto tem uma participação muito grande na tributação como um todo e na renda também, e, em função disso, uma alavanca concentradora, pensando, como diz o Serguei, a gente pode pensar cada uma dessas parcelas de renda, cada uma dessas políticas, uma alavanca. Me dê um ponto, uma alavanca moveria o mundo. Tem alavancas redistributivas e alavancas concentradoras. Mas o tamanho da alavanca faz diferença. Então, mas o tamanho não é absoluto, é relativo. Então, eu não preciso mudar tanta tributação indireta em termos de diminuir alíquotas. Podemos colocar um IVA de 29, que é mais ou menos isso, e meter no direto. Né? Isso é gozado, porque no artigo todo mundo fala de gasto tributário, que tem que diminuir gasto tributário, tem que diminuir gasto tributário e aumentar a carga. E aí você vai ler, ninguém fala como vai usar esse dinheiro, na verdade. Eu acho que você tem que aumentar, não tem saída, em alguma medida, quando você tiver crescimento, para preservar a tributação indireta, melhorar o perfil dela, tendo em conta esses riscos todos que eu enumerei. Como eu disse, o API foi aprendendo, porque você tem muitas vinculações. Até a reforma do Lula, em 2007, quando ele propôs, o relator era o Palocci, que já tinha saído do buraco depois do negócio do caseiro. Ele estava em cima, tanto que depois ele virou ministro da Dilma. O presidente era o Sandro Mabel, que distribuía biscoito durante as sessões. Entendeu? Tinha tudo para ganhar. E quem era contra? Aécio e Serra e todo o segmento da educação pública e da saúde pública. Porque ficava com medo de como ia ficar o fundo público. As amarras setoriais e federativas são muito problemáticas quando você vai fazer uma reforma desse caso. Tanto é que a transição do AP é grande e você vê, São Paulo tinha aberto mão com o Dória. Entrou o Rodrigo Garcia, o próprio... Como que é o nome do rapaz do IFE, que agora é secretário da Fazenda lá? Esqueço o nome dele. O Salto já disse que não. Mudou, ele mesmo mudou. Tu vê que a cadeira tem um certo poder sobre a pessoa. Né? Quando ele estava lá, ele era a favor. Quando sentou na cadeira, já falou, não vamos mexer nisso. Então, eu acho que a gente tem que ter presente isso. Sobre a proposta do AP, eu acho que é interessante, mas o AP tem uma coisa também, que a única coisa que me incomoda, tem uma coisa que eu acho que ele chama atenção. Quando a gente vai discutir as mudanças no imposto de renda,
O Gobete Oraí chama muita atenção que a gente não deve olhar o imposto de renda da pessoa física só para pensar as mudanças, mas o imposto da pessoa jurídica. Não essa bobagem de dupla tributação. Pelo amor de Deus, todos os alunos não acreditem nisso. Tributação não é crime que é proibido ter 2 crimes. Tributação, você é tributado na sua renda, na hora que você compra o pão, é tributado de novo. O negócio de dupla tributação é bullshit, né? Não sigam esse negócio, pelo amor de Deus, critiquem. Vão atrás de material para isso. Então, eles dizem claramente que tem que modular. E o AP, eu acho que tem uma qualidade grande, que ele mostrou, e o Orair tem feito muito nas apresentações falado, como os nossos regimes fazem o custo da mão de obra ser muito distinto. Está em lucro real, lucro presumido, em simples, ou é um prestador de serviço. Então, a isenção do lucro de dividendos tem que vir junto com uma mudança também do perfil, da forma contributiva para o sistema de previdência social. Isso é um problema no mundo todo, porque a base de tributação da previdência é o trabalho, e o trabalho não está mais na mesma formalidade. Então, você tem que mudar. Aí a proposta dele fica muito restrita a dar uma mudadinha nisso. Eu acho que tem que ter um pouco mais de coragem. Eu acho que alguma mudança é possível, mas o meu medo é que mesmo a proposta do AP, que não seja tão progressista, seja realpolitik, vamos dizer, na hora que for para dentro do Congresso, muita coisa pode acontecer, porque é isso, quem vai fazer lobby é os fiscos, é os advogados tributaristas, são os setores corporativos, quando tributar lucros, dividendos, participação de lucros, dividendos de BNDES, estão querendo tirar da classe média. Estou até tirando sarro de BNDES, aqui tem alguém, eu não sei. Porque eles não pagam. Distribuíram uma média de R$100 mil de lucros de dividendos, de participação de lucros, agora para os nossos colegas do BNDES, a 0 de imposto de renda. Né? Então, você tem essa questão. Então, eu sou um pouco favorável. Tá? Eu acho que era isso. Isso é outra coisa. A gente, eu estou dizendo progressistas, em geral, a gente, de vez em quando, está muito na pauta dos caras. Né? Uma das coisas que eu acho é essa, a carga não pode subir. Outra coisa é privatizar. Eu vi isso de um aluno no ACEP, né? Para de falar que é contra a privatização, vamos defender a estatização. Eu não sou da área, mas eu acho que a gente tem que, de vez em quando, ter um... Pode ser até que ele esteja falando bobagem, mas eu acho que a gente está muito marcado numa pauta que não é nossa, e a gente não consegue reverter. Para mim, na minha área, 2 coisas me chamam a atenção. Esse negócio de que o gasto é redistributivo, e a gente fica toda hora falando os regimes previdenciários podiam ser melhores e esquece do tributo. E a outra coisa é isso, de que a carga é muito alta, não podemos aumentar, tem isso e aquilo. E eu acho que essa é... E a outra coisa que eu acho que é do nosso time é falar que o financiamento do SUS, o SUS tem que crescer. Me convidaram para um projeto mais SUS, eu falei, só aceito um projeto menos planos. Porque é relacional às coisas, é diminuir as alavancas ruins. Então, não adianta você enfiar dinheiro se a classe... O pessoal que trabalha vai entrar num emprego formal e vai adorar ter plano. E vai achar que o plano é bom. E o importante é ter claro que a saúde pública, a saúde privada e a educação privada no Brasil são umas bostas também. Né? Porque a gente fica achando que não. O Serguei fez um trabalho interessantíssimo. Ele fez quanto que vale a educação pública usando os custos da educação privada e as notas que tiram. O mesmo valor orçamentário. Daí que você tira o seguinte, se o INEP gasta o mesmo por aluno da 4ª série do que custa a matrícula dele na média, é porque as duas são uma merda. E é verdade, nós que temos filho, quando você bota o filho na escola e está no ensino médio, ele chega às 7 horas da manhã fazendo física, química, matemática. Colégio bom começaria com artes, natação, alguma coisa mais lúdica. Né? Bota o menino já para química inorgânica. Né? Esse sistema público, mas é verdade, gente, isso não existe, a gente se engana, isso é uma cultura. Adalberto Cardoso fala muito dessa coisa das pessoas buscarem mobilidade pelos serviços mercantilizados. 2013 conta claramente essa história, eu acho que a gente tem que mudar um pouco. É difícil, porque nós mesmos... Quem aqui tem filhos em escola pública, não seja universidade, ou usa só o SUS? Ninguém. E a gente está falando aqui de desigualdade. Né? Bom, uma palavra rápida, porque o meu colega tomou um pouco de tempo. Eu vou responder ao Vinícius, porque eu acho que aí chega ao Fred e conecta com essa questão da Henrique. Então, Henrique, de fato, assim, o que eu estava querendo chamar a atenção é justamente que você ter uma mudança estrutural em direção a
a uma estrutura produtiva mais dinâmica do ponto de vista tecnológico, etc., ela traz benefícios para a desigualdade, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que agir na direção de redinamizar a produção nesse sentido, mas chamando atenção para as questões mais micro e atrelada à estratégia social, etc. Mas, e aí, eu acho que o gráfico que eu mostrei, aquele gráfico tem vários problemas de métricas, etc., mas eu acho que já é uma provocação nesse sentido, né? Assim, os países eles são têm um grau de sofisticação maior, porque, de fato, eles têm todo um artefato, tem uma história, né? Tem tanto de políticas, tem um arsenal de políticas que lhe garantem aquilo. Mas, então, acho que vale a pena ver aquilo, olhar aquilo, apesar dos problemas, como eu disse, aquilo é uma provocação. Mas eu acho que vai um pouco no sentido do que você perguntou. E aí tem uma outra questão que é interessante, que conecta com a questão da tributação, é que esses setores também, que a gente chama de setores mais intensivos em tecnologia e que normalmente geram melhores empregos e que têm um encadeamento normalmente produtivo, ou seja, tem uma capacidade de puxar mais outros setores, eles também normalmente são mais formais e, logo, têm impacto também sobre a arrecadação tributária. Você ter o maior peso desses setores. A gente, no ano passado, tinha feito um estudinho justamente sobre impactos da Covid, e, assim, o impacto da queda da produção industrial tinha um impacto enorme na arrecadação, porque o peso da indústria ela é muito maior na arrecadação do que em outras, do que no PIB, do que em outros empregos, etc., né? Então, eu acho que as coisas vão se juntando também. Bom, alô? Alô? Não dá? Melhorou? Tá. Bom, rapidinho. Mauro, realmente você tem razão, eu me expressei mal, que é um erro, né? Um intelectual não deve se expressar mal. Eu não tenho eu tenho um incômodo com o uso dele originalmente do instrumental neoclássico, certo? E do papel que ele atribui, e ele vai mudando ao longo das obras dele, que ele atribui à educação, é a história dos endowments, né? Enfim, não sei se eu estou falando correto aqui, mas é isso. É só. E agora, o mérito maior, você tem toda a razão, claro, e eu uso muito os dados deles. A base de dados deles é espetacular, muito meritória, a montagem que eles fizeram das séries históricas, isso daí é... Pois é, e o livro mais recente dele, então... Sim. Não, eu gosto muito do autor, sem dúvida, de todos eles. Com o que o Fred falou... Não, o que o Fred falou, assim, até, claro, é a composição do Congresso que vai definir isso, né? Uma das principais decepções que eu tive no governo Lula foi a questão tributária, né? Mas eu queria só sublinhar, até por causa do livro que o Fernando e eu organizamos, eu quero deixar claro a minha posição também, no sentido de que enfrentar a desigualdade, para mim, não é apenas aprofundar as disputas identitárias, né? Eu acho que é muito importante a promoção do desenvolvimento, tá? E no livro que nós organizamos tem os dois Alexandres, lá, o Alexandre Sais e o Alexandre Freitas, que têm artigos nessa linha, principalmente. Eu não deixo de incluir, como não deixamos, os temas identitários, que são muito, muito importantes, na minha opinião, mas não resolve. Você vai empoderar as mulheres se elas passarem a deixar... Talvez quase 20% das mulheres trabalham em trabalhos domésticos, ou diaristas, ou empregadas domésticas. Se elas arrumam um emprego de verdade, como eu via lá, por exemplo, um exemplo que ela deixa de trabalhar como empregada doméstica e vai trabalhar no porto de Suape, enfim,
né, ela está muito mais bem colocada também na sociedade, em todos os sentidos. A mesma coisa para os negros, por exemplo. Né? Se você inclui os negros no mercado de trabalho, a desigualdade étnica e racial vai se reduzir. Né? Isso é muito importante. Os jovens, a esquerda não mais usa a palavra desenvolvimento, não é? Fora o PCdoB que usa. Então, a gente tem que ter atenção para isso. E, por fim, para aumentar a confusão, né, o papel do Estado, na minha avaliação, sobre a desigualdade, não se resume, embora não seja pouca coisa, né, às transferências e à tributação, que já dando essa confusão toda que nós estamos discutindo aqui. Né, mas também o Estado precisa atuar na regulação dos mercados. Né. Eu lembrei desse tema aqui, que está nas minhas pesquisas, nos meus textos, e quando o Fernando falou ali daquela linha de renda que ele põe lá, renda original e tal, de mercado, até o final. Quer dizer, a renda original pode ser afetada pelo Estado também, né? Dependendo da maneira pela qual ele regula os mercados, enfim. Isso vai longe, essa discussão, e nós estamos aqui para fechar, né, não para ampliar, tá certo? É isso, queria deixar clara essa minha visão aí sobre a desigualdade, tá certo? Bom. Obrigado. Bom, não, a gente vai encerrar, mas agora, só para responder aqui também, né, gente, pautas identitárias, a gente estava comentando como, e não vou deixar de registrar isso, não, como a gente tem uma visão muito masculina na economia, né? E a gente, e de fato, assim, todas as discussões, a gente, desde as primeiras mesas aqui, a gente foi percebendo, e a gente conversou muito sobre isso, essa é uma percepção, né, vivida, na verdade, não é só uma percepção, de uma visão muito masculina, desde as discussões de independência, passando por todas as outras. A gente está falando de desigualdades de direitos, né, e a visão dos grupos sociodemográficos, ela é interseccional em todas as desigualdades de direitos que a gente está falando, de trabalho, todos os tipos de trabalho. Então, trabalho, educação, saúde, moradia, insegurança alimentar, isso são direitos. Né? E quando a gente discute desigualdades, a gente está falando de desigualdades em todas essas dimensões e está dizendo de recortes, né, de desigualdades históricas, estruturais, que são de grupos sociodemográficos, sim, são de classe, são de raça, são de gênero. São. Então, eu não podia deixar de falar, porque é óbvio, né, o Fernando falou de pautas identitárias, isso eu tenho que discordar. Bom, então tá, é isso. Obrigada, gente. Vamos deixar para